Nós temos uma informação extraoficial, tá? Mas a gente fica aqui de prontidão no nosso trabalho de cobertura da Jovem Pan, que ele estaria em uma dessas viaturas. Ia ser entregado finalmente depois de todo esse processo de negociação com a Polícia Federal. Só trazendo aqui mais uma informação, por gentileza, saem 2 carros agora, tá? 2 carros da Polícia Federal. E outra informação, uma possível, né, outra possibilidade seria que ele estaria em um carro preto, que a gente não consegue visualizar nesse momento, atrás de 2 viaturas. A gente consegue já ver que são 3 viaturas. Piotr, a gente vai se aproximando aqui. Ele estaria, ó, a gente vê aqui a presença do BOP mais fortemente, então é possível que em uma dessas viaturas, a gente vê aqui da Polícia Federal, e nesse carro preto ele possa estar, esse carro descaracterizado. A gente vê muitas pessoas também cantando o hino nacional, então no hino nacional. A gente tenta ver aqui, mas de fato o carro está todo blindado. Mas é um veículo que possivelmente a Polícia Federal faz a retirada dos presos. Aqui a gente consegue ver mais outra viatura da Polícia Federal. Olha, Piotr, ao que tudo indica, o que a gente vem acompanhando desde cedo, o cenário estava muito tranquilo e Sim. Agora a gente começa a ver esse cenário. Quem nos acompanha por imagens, você pode ir comentando por aí, mas é possível que sim, ele tenha se rendido e saído. Ou seja, a gente está vendo a imagem agora, são 3 veículos da Polícia Federal que estão deixando a residência ali. E a gente não consegue, obviamente, porque o carro está descaracterizado e também com o uso de toda uma proteção ali de imagem para não entender, mas pela manifestação das pessoas e as informações que o Matheus colheu ali no local, é de que realmente Roberto Jefferson se rendeu, se entregou finalmente à Polícia Federal. Vale só lembrar que mais cedo a Polícia Federal cumpria um mandado de prisão, de busca e apreensão e de prisão concedido, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele disse que não se entregaria, publicou vídeos nas redes sociais dizendo por que não faria. Inclusive, depois trocou tiros, atirou contra os policiais, alguns policiais ficaram feridos. E depois houve toda uma negociação justamente, inclusive com a entrega das armas do ex-deputado. Ele entregou as armas, o padre Kelmo, inclusive, quem fez essa intermediação. Você se lembra, o padre Kelmo era candidato do PTB à presidência da República, ele participou dos debates do primeiro turno e agora a gente está vendo um desfecho aí com esses carros da Polícia Federal saindo justamente da região, da rua onde mora o ex-deputado Roberto Jefferson. Matheus Coelho trazia justamente a informação, antecipando que provavelmente ele estaria, tudo indica, houve essa... Ô, Zé Maria, diga lá, Zé Maria, se tem mais informações, Tem sim. Olha, Piotr, o que aconteceu foi o seguinte, o Roberto Jefferson estava disposto, segundo relatos que eu recebi, a resistir e a continuar a lutar. E aí chegaram lá na casa, né, o padre Kelmo e o pastor Gamonal. E os dois foram bastante tranquilos, conversaram com ele, né, e disseram, olha, o senhor vai ter que se entregar, porque não dá para ser diferente. E aí eles fizeram oração, rezaram o Pai Nosso, leram um trecho da Bíblia e cantaram lá os hinos, e aí ele se acalmou, né? Acalmou e ficou convencido de que tinha que se entregar. Aí ele pegou as armas, inclusive um fuzil, e entregou ao padre Kelmo. E o padre Kelmo, então, foi lá e entregou para os policiais. E então ele se entregou. E neste momento, ele já saiu da casa, o Roberto Jefferson já saiu da casa e está numa dessas viaturas que nós estamos vendo aí a imagem, né? Ele já saiu, já se entregou. Esse momento diz que há uma grande manifestação lá fora e me relatam no interior da casa de que eles estão até com medo das pessoas invadirem a casa do Roberto Jefferson. Então, resumindo, ele estava resistente, aí fizeram oração, o padre Kelmo e o pastor Gamonal, esse pastor é muito ligado a Roberto Jefferson, e aí no último momento fizeram então uma oração e ele se entregou e está, portanto, dentro da viatura da Polícia Federal. E esta é a notícia do momento. Bom, tá aí. Então, a confirmação agora que o Zé Maria Trindade também nos traz, ou seja, todo o desfecho deste longo dia onde mora o ex-deputado Roberto Jefferson. Matheus Coelho, temos informações mais de momento aí?
Piotr, agora a gente percebe ainda mais intensamente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que nos acompanha por imagens, consegue ver a viatura da Polícia Federal que está sendo escoltada. Passa agora, nesse momento, ao meu lado, outro veículo da PRF para fazer a escolta desse veículo. A gente consegue ver mais lá na frente os estilhaços, né, que acabaram atingindo a viatura da Polícia Federal quando, de fato, o cumprimento do mandato estava sendo feito aqui na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Mais à frente, a gente vê outras viaturas, mais viaturas, Piotr, que devem ajudar na saída desse veículo. São ruas bem estreitas aqui no local. Como a gente falava anteriormente, uma dificuldade dos profissionais da área da segurança pública para fazerem o trabalho depois de tantas horas em que eles ficaram aqui já desde cedo tentando realizar essa negociação com o deputado federal Roberto Jefferson, depois que a Polícia Federal cumpriu, então, expediu esse mandado de prisão depois das declarações, severas críticas que ele teria feito, então, nas redes sociais, à ministra Carmen Lúcia. A gente percebe que muitos moradores estão aqui acompanhando essa retirada. Mais à direita, então, esses veículos foram retirados. A gente vê aqui, Piotr, só para quem nos acompanha aqui por imagens e na rádio também, a gente vai complementando algumas informações para que a gente possa agora ter, de fato, uma dimensão de quantos veículos que a gente vinha narrando desde o início da tarde, quando nós chegamos aqui. Mais um carro aqui da Polícia Militar, do BOP, outro da PRF. Então, de fato, a gente consegue perceber e entender a dimensão desse grande trabalho, né? Para que, de certa forma, então, tudo pudesse ser realizado de uma forma mais tranquila, se é que assim podemos falar, né? Para que tudo pudesse chegar ao desfecho e nenhuma pessoa ficar ferida. Claro que, infelizmente, tivemos aí a situação que 2 agentes da Polícia Federal ficaram feridos, foram hospitalizados, mas, segundo as últimas informações, passam bem. E a gente vai continuar aqui acompanhando, né? Outro aspecto que a gente ressalta, Piotr, é que desde o início da tarde, quando chegamos aqui, aquela dificuldade, né, para que muitos moradores conseguissem chegar nas suas casas depois de que o cordão de isolamento foi feito. A gente percebeu que, obviamente, não só os moradores que não estavam conseguindo adentrar, mas também muitas outras pessoas que precisavam passar aqui pelas adjacências aqui nessas ruas que nós falamos. É um local um pouco mais isolado, né, no interior do Rio de Janeiro, nós que levamos quase 2 horas para chegar até o local, e a gente continua aqui percebendo mais e mais movimentação das pessoas que estavam na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Piotr, essa situação então de momento aqui, nós que viemos mostrando com exclusividade aqui na Jovem Pan desde muito cedo, todo esse trabalho da Polícia Federal, que contou com apoio também do COR e do BOP, todas as áreas da segurança pública trabalhando para que pudesse, então, ser cumprido esse mandato de prisão. Lembrando, né, quem nos acompanha, depois das críticas feitas pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que também, de fato, já estava preso, conseguiu depois ter a prisão convertida em domiciliar, onde ele já estava há mais tempo, depois que chegou a receber atendimento médico quando saiu de Jericinó, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa conseguiu entrar com recurso, ele, de fato, também foi encaminhado para 2 hospitais particulares na Barra da Tijuca, porque na época se falou que não teriam condições, né? Os advogados conseguiram mostrar que, de fato, ele precisava de mais cuidados, e aí foi para um hospital particular, depois, então, conseguiu recurso para ter a prisão domiciliar, onde ele estava até então, e agora, recentemente, onde ele fez, então, esses pronunciamentos em relação à ministra Carmen Lúcia, o que, como a gente sabe, né, na questão que estava ligada a ele, seriam coisas que ele não poderia ter realizado, ele não poderia ter tido contato com outras pessoas, nem emitir opinião nas redes sociais. Foi isso que aconteceu. Então, que embasou o pedido, inclusive, da determinação do ministro Alexandre de Moraes, né? Foi exatamente o fato dele usar redes sociais e, na verdade, houve, segundo o mandado aqui, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que por reiteradas vezes, sem que nenhuma manifestação da defesa, houve descumprimento da prisão
domiciliar, ou seja, dos termos que garantiam o ex-deputado Roberto Jefferson preso na sua casa, mas houve uma série de reiteradas ações que foram contra essas determinações. Daí a decisão, depois, obviamente, da manifestação dele desproporcional, desagradável, em tom muito agressivo. Não havia nenhuma justificativa para o uso daquelas palavras, em que pese o fato da lógica do direito de se manifestar contra o voto de uma ministra, no caso do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a forma como foi feito também foi levada em conta nessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele relata isso, inclusive, nesse pedido. Ele mostra claramente e aí determina essa prisão, porque este é um caso que é presidido por ele, Alexandre de Moraes. Daí a lógica de por que um ex-deputado que não tem foro privilegiado está sendo julgado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste caso especificamente, é que ele já fazia parte deste processo. Pois não, Matheus? Piotr, trazendo mais informações, então, a relação aqui da situação ambiental, né? Você trazia todas essas explicações, em relação ao descumprimento, mas também a questão que foi levantada sobre a censura, que gerou uma enorme polêmica, né, em relação ao que ele trouxe nos últimos dias. A gente vai mostrando mais um pouco aqui sobre a movimentação depois, então, que ele se rendeu, depois de um trabalho de diversas horas que a gente vem acompanhando aqui no local. Há poucos instantes, a retirada da viatura da Polícia Federal, que foi atingida pelos estilhaços, né, e que acabou atingindo 2 profissionais da Polícia Federal, que foram encaminhados para o hospital e, segundo a última atualização, passam bem. A outra movimentação que a gente via mais acima, nesse momento, que era no acesso, Piotr, justamente ao local onde os profissionais da área da segurança pública tinham feito aquela escolta e tinham feito também todo o trabalho de contenção, a situação já começa a ficar mais tranquila, um clima de aparente tranquilidade, se é que podemos dizer assim. Os profissionais da área do trânsito que estavam fazendo também e prestando todo esse auxílio, começam a fazer a retirada e, como nós mostramos aqui nesse espaço, quem nos acompanha por imagens, numa espécie de uma praça aqui próxima ao local onde mora o ex-deputado federal Roberto Jefferson, as pessoas também começam a se dispersarem aqui do local. Um trabalho que durou muitas horas, um trabalho bastante árduo, né, por parte dos profissionais. Nessa negociação, a gente trouxe aqui também com exclusividade a fala da pastora Lilian, que tanto falou sobre como ele teria ficado emocionalmente abalado diante dessas circunstâncias, depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, como você falava, em relação aos atos antidemocráticos e sobre o que ele estaria passando nesse momento. Então, esse é o ambiente nesse momento aqui, Piotr, depois que então a gente tem a confirmação que então ele teria sido retirado da residência aqui, onde a gente saiu acompanhando desde cedo todo esse trabalho, Piotr. Obrigado. O trabalho do repórter Matheus Coelzer no local onde mora o ex-deputado Roberto Jefferson. A gente viu a saída de todas as viaturas. O Matheus já tinha antecipado do grande número ali da presença policial, depois, obviamente, em que foi frustrada a primeira tentativa de cumprir o mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Só para trazer um detalhe a mais também, que, segundo essa determinação do ministro, diante do exposto em face do reiterado desrespeito às medidas restritivas estabelecidas, escreve aqui Alexandre de Moraes nessa determinação que culminou justamente com a prisão de Roberto Jefferson. Restabeleço a prisão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco a ser efetivada pela Polícia Federal, e ele cita todos os termos aqui, devendo ser recolhido imediatamente ao estabelecimento prisional. E tem uma outra coisa que chama bastante atenção. Fica o denunciado proibido de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um processo que está dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Ou seja, os advogados, até porque ele tem direito à defesa, mas tudo precisará passar por uma autorização do Supremo Tribunal Federal, no caso do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é quem assina essa determinação. Vale só lembrar, então, portanto, pelo que a gente viu, houve um desfecho em certa medida, diante das circunstâncias pregressas, houve um desfecho mais tranquilo. Ou seja, o ex-deputado Roberto Jefferson aceitou se entregar
Depois, o Zé Maria trazia a informação aqui, ele recebeu ali o padre Kelmon, também o outro pastor, conversaram com ele, conseguiram convencê-lo de se entregar, as armas já tinham sido entregues, ou seja, naquele momento a gente já percebia ali pelo menos um distensionamento em relação a mais violência, a possibilidade de um novo tiroteio, que foi lamentavelmente o que aconteceu um pouco antes, com policiais federais feridos que estavam apenas no cumprimento do mandado de prisão expedido por um juiz, ou seja, no cumprimento do seu trabalho. Felizmente, a informação que temos é que esses policiais passam bem, não há gravidade maior, embora tenham sido atingidos, não pelos tiros, mas que foram atingidos por estilhaços. A gente viu a viatura da polícia que foi atingida, mas enfim, agora o desfecho, nesse momento, diante das circunstâncias todas, é mais tranquilo e ele acabou se entregando, cumprindo esse mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes.